foi mãe e amiga de Cazuza, ídolo musical de toda uma geração. Hoje, Lucinha Araújo se sente mãe novamente, amparando crianças soropositivas. Lucinha Araújo fica feliz ao lado dessas crianças. Ela criou essa instituição no Rio de Janeiro, especialmente para elas. Aqui elas aprendem a ler e escrever, recebem cuidados médicos e ajuda emocional. Elas têm um futuro incerto por causa de uma doença. A mesma doença que mudou para sempre o destino de Lucinha e sua família. Nascida numa família de classe média, Lucinha casou aos 20 anos com João Araújo. Eu acho que ele é um homem que tem muito valor. É a grande paixão da minha vida, que eu nunca tive outro namorado. No primeiro ano de casamento, João trabalhava como distribuidor numa produtora de discos, enquanto Lucinha se dedicava à costura. Logo, as prioridades de Lucinha iriam mudar. Eu fiquei grávida, assim, com 1 ano de casada eu já tinha tido Cazuza. Eu considero a maternidade a coisa mais linda que pode acontecer a uma mulher. E o Cazuza passou a ser o centro de vida dela, né? Então, eu acho até que ela foi um pouco severa demais na criação do Cazuza, porque ela queria a perfeição. Durante muitos anos, Lucinha se dedicou totalmente ao bem-estar de 2 homens de sua vida, João e Cazuza. Seu marido se destacava como executivo da indústria fonográfica e trabalhava muito. Com sua ausência, a educação de Cazuza ficou a cargo de Lucinha. Cazuza sempre foi muito estudioso, e muito sozinho, né? Porque ele não tinha irmãos. Então, até os 15 anos, ele era uma criança ótima, até tímido demais e tudo. Ele lia muito, assim, meu filho, vai à rua, vai dar uma volta de bicicleta com seus amigos. Você não pode ficar o dia inteiro lendo. Aí também, quando ele foi para a rua, ele não voltava. Porque o Cazuza era o próprio exagerado, né? Então, ele passava a noite em claro, não me avisava, não telefonava para avisar que não ia voltar, e eu ficava desesperada. A minha relação com o Cazuza era de um esculacho total, né? E todo mundo que me conhece sabe disso. A gente era como se fosse irmão. Não era um relacionamento de mãe, aquele respeito. Também não queria que ele me respeitasse, eu queria que ele gostasse de mim, muito mais do que me respeitar. Além da família, Lucinha tinha uma outra paixão, a música. Chegou a gravar 2 discos, mas sua incursão no meio artístico durou pouco, quando ela foi surpreendida pelas atitudes de Cazuza como cantor. Eu nunca tinha visto ele cantando. Eu vi ele tocando violão, dedilhando, assim, mas sem compromisso nenhum. E ele cantava Edelweiss, era uma paródia da Noviça Rebelde. Eu fiquei boquiaberta, fiquei realmente... Gente, eu tenho um artista dentro de casa, eu não sabia. Cazuza cresceu rodeado de figuras da música popular brasileira. Seu pai, presidente da gravadora Som Livre, produziu os discos de 2 novos cantores, Djavan e Caetano Veloso. Cazuza não tinha, assim, mitos nem ídolos, né? Ele tinha amigos. Então, para ele foi natural seguir essa carreira, para ele sempre foi super natural. Cazuza se tornou vocalista do grupo Barão Vermelho. Sua música era uma mistura de protesto e poesia. Compôs mais de 230 canções e se tornou o ídolo de sua geração. Lucinha sempre administrou a carreira do filho e apoiou sua decisão de sair do Barão Vermelho para iniciar carreira solo. Naquele ano, Cazuza viajou por todo o Brasil com sua música, mas por trás da fama e do sucesso, o filho rebelde de Lucinha tinha uma vida cheia de excessos, vícios e loucuras. É muito mais prático você ter um filho caretinha, calminho, de terno e gravata atrás de uma mesa de escritório, casadinho com um monte de filho, do que ter um Cazuza na tua vida que vai dar muito mais trabalho, né? Lucinha sabia da orientação sexual do filho e sempre manteve uma comunicação aberta com ele sobre os perigos que o ameaçavam. A gente nunca conversou sobre isso. Quer dizer, eu conversei sobre isso com ele. E ele me disse, olha, mamãe, nada é definitivo, não se meta nisso, porque eu posso gostar de homem hoje, amanhã eu gostar de mulher. Então, nada é definitivo, não fique preocupada com isso. Eu achava que era um caminho duro, era um caminho de opção, de minoria. Lucinha sabia respeitar a vida particular do filho e também sabia o mal que ele fazia a si mesmo. A sensação de você ter impotência.
né? Porque eu não podia fazer nada, era um homem feito. O que eu ia fazer? Né? Dono da cabeça dele, dono da vida dele, eu ia fazer o quê? Ela temia que o filho pudesse contrair um novo vírus que se espalhava pelo Brasil e pelo mundo, afetando principalmente os homossexuais e usuários de drogas. Em 1985, antes de uma estreia no Teatro Ipanema, Cazuza se sentiu mal. O show foi cancelado e o médico da família fez diversos exames, entre eles o exame da AIDS. Os resultados demoraram um mês. E isso foi uma sexta-feira, quando o médico ligou para nós, aqui em casa. Olha, eu quero falar com vocês. Aí eu já achei que era alguma coisa que não podia ser boa. A gente passou um fim de semana terrível, só pro Zeca que eu contei. E aí na segunda-feira o Zeca falou, olha, o Cazuza vai ao médico hoje e eu vou ficar na porta. E quando ele saiu, que ele viu o Zeca, ele viu logo que o Zeca já sabia, aí ele falou, Zeca, eu vou morrer. E que eu falei com ele, olha, eu vou dividir com você teu sofrimento, a única coisa que eu posso fazer. Aos 27 anos, o filho de Lucinha estava condenado à morte. Porque a minha vontade era deitar numa cama e dormir, e chorar. Mas isso não ia levar a nada, porque ele precisava de mim, eu tinha que ajudá-lo, né? No Brasil, os médicos não davam conta de atender a tantas pessoas com AIDS. O médico daqui do Brasil disse que era uma doença desconhecida, que ele não sabia de nada. Aí a gente resolveu ir para Boston. E lá ele foi, mas naquela época só tinha AZT, mais nada. Era o único remédio, era AZT. Te faço um filho, te dou outra vida pra te mostrar quem sou. Além da dor física, Cazuza sofria por precisar manter em segredo a doença. A gente escondia, sabe? A gente não falava. Não falava o nome da doença, não falava nada. Digo amor. A curva descendente da doença foi se agravando cada vez mais. E a proporção que a curva artística e de sucesso dele estava cada vez mais acesa. O esgotamento físico e os efeitos colaterais causados pelos remédios não intimidavam Cazuza. Mais determinado do que nunca, ele aproveitava a boa fase criativa que vivia. Entre 1987 e 1990, vendeu mais de 1,5 milhão de discos. No entanto, a doença evoluía e com o tempo foi se refletindo em sua fisionomia. Apesar da oposição dos pais, Cazuza estava disposto a revelar que tinha AIDS. Eu não queria, o João também não queria, o João achava que ele não devia contar. Mas aí teve um dia que ele foi definitivo. Ele disse assim, olha, mamãe, uma pessoa que escreve Brasil mostra a sua cara, não pode esconder a sua num momento desse, né? As pessoas nunca mais vão acreditar naquilo que eu canto. Brasil, mostra a tua cara. Em 1988, Cazuza foi o primeiro artista brasileiro a revelar que sofria de AIDS. Qual é o teu negócio? O nome do teu sócio? Confia em mim. Na noite de 7 de julho de 1990, Lucinha jantou pela última vez com o marido e o filho. Era mais ou menos assim, 9 horas da noite, e ele virou-se a mim e falou assim, mamãe, eu tô morrendo. Aí eu falei, meu filho, você falou que não vamos falar, não começa com baixaria, não fala essas coisas, você prometeu que a gente não ia conversar sobre esse assunto. Depois do jantar, Cazuza foi dormir. Aí, mais ou menos assim, às 8 horas da manhã, a enfermeira entrou no meu quarto e falei, dona Lucinha, o Cazuza não está bem. Eu já liguei pro Dr. Paulo, que era o médico que assistia ele aqui. Aí o Dr. Paulo chegou para mim e falou, olha, tá russo. E pediu para eu ficar segurando a máscara de oxigênio. E eu me lembro que eu fiquei segurando aquela máscara, olhando para o horizonte, assim. Aí, de repente, eu falei assim, olha, eu não vou ver meu filho morrer, não, vou me embora daqui. Quando a gente ia para o cemitério, João e eu pedi para botar a roupa branca. Eu falei, manda buscar na casa dele a roupa branca e vestiram lá ele. Eu estava desesperada, né? Porque você espera, mas o dia que acontece... Eu me lembro que quando eu vi ele morto, a me despedir dele, eu me lembrei de uma frase da Glória Pérez. A Glória Pérez disse que quando viu a filha assassinada, que ela disse que queria levar a filha de volta para dentro dela. Foi a mesma sensação que eu tive. O Cazuza era muito moço, ele nunca fez mal a ninguém. A não ser a ele próprio, como ele dizia, né? Bonito, jovem, cheio de vida, ganhando dinheiro dele, de repente se abateu uma desgraça assim, eu achei que não foi justo, não. Depois de vários meses de luto, Lucinha começou a colaborar com os médicos de um hospital do Rio de Janeiro que atendiam a pacientes com AIDS.
Até que, em 1993, criou a Sociedade Viva Cazuza, usando seu instinto maternal, sua energia e recursos para ajudar crianças portadoras de AIDS que vinham de famílias pobres. Há mais de uma década, Lucinha vai todos os dias à Sociedade Viva Cazuza e, com a ajuda de 20 profissionais, zela pelo bem-estar de 23 crianças. Eu sempre fui muito maternal, eu até hoje sou, eu sou muito maternal, eu adoro criança. Eu me realizei muito como mãe porque eu tive um filho especial, né? Mas agora tem mais 23 lá. Mas eu não estaria me dedicando a crianças com AIDS se eu não tivesse perdido um filho com AIDS, isso eu tenho certeza absoluta. Isso é uma coisa que me fez crescer como ser humano, como pessoa. Eu passei a encarar a vida de um modo completamente diferente. Eu dei a volta da volta. São 7 horas da manhã. Vejo Cristo da janela. Com seu trabalho na Sociedade Viva Cazuza, 2 livros já publicados e o projeto de um filme, Lucinha luta para manter viva a lembrança de Cazuza. Hoje em dia, olhando para trás, é que eu vejo a minha vida é uma vida de altos dramas e grandes alegrias. Nada comigo é médio. Então eu sempre digo, a minha vida nunca foi em tom pastel, sempre foi cores fortes. Eu não me arrependo de nada que eu tenha feito em relação ao meu filho, porque eu fiz muito bem intencionada. Eu aprendi muito mais com ele do que eu ensinei para ele. Ele foi, assim, uma aula de vida para mim, antes, durante e depois. Ninguém gosta de sofrer, eu não sou diferente de ninguém, né? Mas eu acho que ninguém passa por isso e sai igual. Ou para melhor ou para pior. Eu acho que eu melhorei, como ser humano, como pessoa. Num trem para as estrelas. También es importante para nosotros como colombianos el hecho de que estemos ahí como ejemplo. También creo que es dar esperanza a la gente. Yo pienso que el mundo es un mundo bello, puede ser bello. Y People and Arts te refleja esa belleza del mundo. Eu fiquei muito honrada com o convite do People and Arts de me chamar para fazer um perfil.